Esse vídeo é para você que terminou um relacionamento agora e não sabe direito como viver. Olha só, tem alguns pontos que você não pode errar. Terminou o relacionamento, você não pode cometer esses erros. Se você cometer esses erros, game over. Brincadeira, né? Game over é só coisa de Deus. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Porque se você entender isso, verdadeiramente a sua vida vai mudar. E a maneira com a qual você vai interagir com a sua vida, com a realidade, com as pessoas, tudo isso vai ser muito diferente. Terminou o relacionamento agora? O que você não pode fazer? Primeira coisa, a mais talvez relevante aqui nesse momento. Não que as outras sejam ruins, na verdade é só melhora, mas enfim, você não pode voltar para o último relacionamento. Você tá de sacanagem, André, terminou o relacionamento, você tá dizendo que mesmo com aquela dor imensa, que eu sei que a presença do outro vai curar dentro do meu peito, eu não deveria voltar? Isso. Exatamente isso. Exatamente. Sério mesmo, seríssimo, muito sério, mais sério que isso não tem como. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando um término ocorre, as pessoas, naturalmente, elas lidam com a dor. Por que elas lidam com a dor? Porque tudo muda de um dia para o outro. As rotinas, às vezes os hábitos, a maneira com a qual você interage com a realidade, a pessoa para quem você manda mensagem quando o dia começa, para quem você dá boa noite quando o dia acaba, tudo muda. De repente, tudo mudou. E o cérebro odeia a dor. E ele adora o prazer. Então, dentro da sua cabeça, o que tende a acontecer? Terminou um relacionamento. Seu cérebro já começa a captar os melhores momentos daquela relação e jogar para você. Como se voltar para aquele lugar fosse te trazer de volta uma vida incrível ao lado daquela pessoa. Por que o cérebro faz isso? Porque ele não quer se reestabelecer através de uma vida e de uma rotina diferente. Isso vai tomar muita energia dele, vai fazer você sofrer muito. Porque a mudança é difícil. Tipo assim, sabe aqueles highlights, os melhores momentos? E joga. Nossa senhora, eu perdi o amor da minha vida, perdi a pessoa da minha vida. E ele corta da tua lembrança todos os outros momentos que te fizeram ter certeza que aquela relação não era pra você. Que às vezes compõe 90% da relação. Quer dizer, em 90% foi uma merda e 10% foi bom. E aí você pega os 10%, quase que de modo inconsciente, e coloca na sua frente. Pra te mostrar que, na verdade, você deveria voltar. E aí você volta muitas vezes, e quando você volta, adivinha só, você acaba tendo os mesmos padrões de comportamento e a outra pessoa também. Por quê? Você deu um comando para sua cabeça de que se a gente terminar, dá para voltar. Se a gente terminar, a gente alivia a dor através de um retorno. Não é bom. É aqui que a gente conhece o famoso relacionamento ioiô. Então, qual que é a ideia do relacionamento ioiô? As pessoas terminam e começam a construir uma espécie de vício no outro e sobre as sensações que o outro traz no momento de retorno. Terminei, tá uma merda. Aí eu começo a ter as lembranças positivas. Aí quando eu começo a ter as lembranças positivas, vem aquela sensação interior de que se eu estivesse ao lado do outro vai ser maravilhoso. Aí eu volto, aí o primeiro dia é maravilhoso. Gera um pico imenso de dopamina, serotonina, aquele sexo de retomada, essas coisas todas. A pessoa começa a ficar viciada nessa sensação pós o retorno, que passa em menos de uma semana. Depois de um mês a relação já tá cagada de novo. Então assim, eu tô dizendo que você não pode voltar pro seu ex, que você não pode tentar de novo. Não é isso, mas se terminou, o que você precisa entender? Que o seu processo de reconstrução, se a dor realmente existir, vai demorar de 3 meses a 1 ano. Dependendo principalmente da maneira como você decide viver esse luto. E aí eu vou te contar por que as outras dicas também são importantes daquilo que você não pode fazer. Porque tem a ver com esse processo. Mas você vai precisar desse tempo. Se você retorna num tempo menor que esse, estatisticamente, a probabilidade do relacionamento voltar a ser uma merda é gigante. As pessoas levam um tempo para se reconstruir, para terem novas percepções, para superarem aquela dor, para não terem como principal motivo de retorno o prazer imediato que aquele retorno vai trazer. Se acabou, existe uma razão. Para de querer voltar para isso, cara. Para. Você não precisa disso agora. Segundo ponto, importantíssimo. Terminei um relacionamento. O que você não pode fazer? Você não pode, presta atenção, sair igual um putão por aí, você sabe, né? Você sabe o que eu quis dizer. Pegando todo mundo. Porque como que é o nome disso? Né? É relacionamento rebote. Então, para evitar o sofrimento de uma relação, você engata outra.
Só que qual que é o lance? Se você ficar pulando de galho em galho, no longo prazo, a pessoa mais ferida vai ser você. E por que a pessoa mais ferida será você? Porque você usou o tempo onde você deveria refletir sobre você, refletir sobre os seus erros, refletir sobre a sua vida, refletir sobre as suas imperfeições, analisar a forma como você também conduziu esse relacionamento para um ponto que talvez não tenha sido tão legal. Porque todos nós temos responsabilidade. Não estou dizendo que você é culpada porque a pessoa te traiu, mas se chegou nesse ponto, o que estava errado? Não é possível que não exista nenhuma responsabilidade sua. Então, o que acontece? As pessoas, elas tentam, para não olhar para elas e doer, engatarem novas relações que gerem para elas novas sensações que fazem com que elas vivam uma vida diferente assim do nada. Eu entendo que esse aspecto é um pouco diferente para homens e mulheres. Geralmente o relacionamento da mulher não acaba quando ela termina, acaba muito antes, quando ela vai perdendo a vontade de estar perto do cara e de insistindo que as coisas mudem. A mulher tende a desistir do relacionamento enquanto ela está nele. Para o homem é diferente. O homem, ele acaba virando essa chavinha, terminei, quando ele acaba, ele vou pegar todo mundo, vou isso, vou aquilo, agora minha vida tá maravilhosa, essa fase dura 3 meses, 6 meses, até que ele olha pra trás e fala, cara, velho, que saudade da minha ex, é ou não é? Só que esse processo que ele deveria ter se conhecido, ele usou pra quê? Pra fazer putaria. E aí ele vai atrás da ex, aí a ex volta, aí vai ser uma merda o relacionamento do mesmo jeito. André, me explica por que vai ser uma merda do mesmo jeito? Porque não houve uma mudança real dentro dele. A identidade dele continua sendo exatamente a mesma. Quando ele toma a decisão de sair pegando todo mundo, ele está também tomando a decisão de não olhar para dentro. E aí, muitas vezes, quando ele toma essa decisão de não olhar para dentro, de não focar no desenvolvimento, de não aceitar a solidão, aceitar o seu estado só, enriquecer essas coisas todas, enquanto ele não toma essa decisão, a cabeça dele continua a mesma. Então significa que os mesmos erros que ele cometeu no passado, ele cometerá de novo no futuro. Isso precisa ficar muito claro. Então essa é a segunda dica que eu te dou. Terminou? Para. Respira. E reflete. Quem eu fui dentro dessa relação? Aonde eu falhei? O que eu preciso mudar? O que eu preciso curar? O que eu preciso mexer? Como a minha vida pode ser realmente diferente a partir de agora? Quais são os sonhos que eu gostaria de viver? Quem sou eu? Qual é o futuro que eu desejo construir? Olha só como tudo muitas vezes mexe com a gente não tem nem tempo de fazer esse tipo de reflexão, porque já tá lá se metendo em outra relação, e depois em outra, e depois em outra. Aí o que acontece? Em vez de você se moldar de uma maneira adequada para aquilo que você deseja, você passa a ser um molde da vida das outras pessoas com as quais você se relaciona. Porque quando a gente não sabe quem a gente é e não sabe o que a gente quer, nós nos tornamos o quê? Uma margem periférica na vida de alguém. Que na nossa companhia nos influenciará a ser aquilo que às vezes a gente nem deseja se tornar. Tira um tempo. Fica só. Encara a solidão. Encara o desespero que vai vir. Encara aquela sensação interna de será que um dia vai dar certo? Porque isso vai te pegar. Como me pegou, como pegou várias pessoas que eu conheço, vários clientes que eu tive ao longo de 15 anos de consultório. Então tira o pé, respira e reflete. Ok, André, isso significa que eu não deveria sair com ninguém? Não é que você não deveria sair com ninguém, mas eu acho que às vezes é sobre você estar disposta, antes de tudo, a olhar para dentro. Então, surgiu uma possibilidade aqui de eu sair com alguém. Beleza. Se quiser ir lá pro seu date, vai, mas entenda que se eu me submeter a um date logo depois de um término, às vezes eu não vou cicatrizar as feridas que eu preciso. Tá? Segura. Quanto tempo? 3, 6 meses. Tá tudo bem, você não vai morrer se nos próximos 6 meses você não encontrar o amor da sua vida. Entendeu? Já passou quantos anos? Às vezes 30, 40 anos sem encontrar mesmo. O que é 6 meses para quem já passou 30 anos ferrado? Respira. Pode ter certeza, se você focar em alguns aspectos que eu vou te trazer daqui a pouquinho, tudo vai mudar. Então vamos a esses aspectos. Viu? Olha só. Você já entendeu que não é bom retornar pro seu ex assim de cara, você já entendeu que é importante você tirar um tempo para refletir, se conhecer melhor. E o que você precisa entender? Como que essas reflexões acontecem? Como que eu realmente mudo dentro dessa estrutura toda? Olha que legal. Uma das maiores manifestações que a gente pode gerar na nossa vida de mudança, os maiores manifestos, né? É ter uma boa rotina. Entendeu? André, você está me dizendo que uma boa rotina vai resolver minha vida amorosa?
Olha, se essa rotina for ajustada com base no que eu vou falar para você, provavelmente sim. Por quê? Porque foi isso que resolveu a vida da maior parte das pessoas com as quais eu interagi, com as quais eu tratei ao longo desses anos todos. As pessoas muitas vezes se perdem porque elas não têm rotina. E a ausência de rotina gera desespero, inclusive amoroso. Então existem 4 pilares, 4, que você precisa ter rotinas sólidas para eles. E eles vão te propiciar um amadurecimento, e esse amadurecimento vai te conduzir a enxergar coisas que antes você não via. E, consequentemente, a se conectar a pessoas que antes pareciam invisíveis. Porque é isso, a gente se conecta com o que à primeira vista é parecido com a gente. É como o seguinte exemplo. Imagina que uma mulher, ela decide gravar um vídeo no Instagram. Dependendo do cenário que ela tá e do tipo de joia que ela usa, ela vai conectar um público e não outro. Se uma mulher decide colocar um cenário minimalista com peças de roupa adequadas e ouro, você pode ter certeza que tem uma base da audiência que não vai assistir ela. Pelo cenário, pela roupa e pelo ouro. Ela tá escolhendo para onde ela tá posicionando, entendeu? Ela tá escolhendo o tipo de cliente que ela quer ter, o tipo de profissional que ela quer ser. Olha que loucura. Então, importante para você. 4 rotinas fazem com que você se conecte a uma determinada audiência e ignore outra. Através do quê? Do seu processo interior de amadurecimento. O amadurecimento te faz ver coisas que antes você não via. Que elementos são esses? Primeira coisa, saúde física. Quando você decide construir um bom corpo, isso não tem a ver só com a parte estética. É óbvio que é bonito quando você se olha e você se sente bem, quando você se sente bonita, quando você se sente bonita, mas não é só isso não. A questão é, para construir uma boa saúde física, né, um bom corpo, enfim, eu vou precisar ter constância. Vou precisar ter constância alimentar, comendo as coisas certas. Eu vou precisar ter constância de atividade física, musculação, luta, corrida, enfim. Os hobbies também entram aqui. Essa constância buscando um corpo melhor faz com que naturalmente você vai se tornando mais disciplinado, vai se tornando mais forte, vai se tornando uma pessoa diferente. Olha só o que você está adquirindo com essas rotinas, virtudes. E essas virtudes vão ser fundamentais para que você amadureça. Então não é sobre o corpo, é sobre o que ele me gera. Um bíceps grande não é sobre um bíceps grande. É sobre todos os sucessivos esforços que eu precisei fazer todos os dias de forma disciplinada e ajustada para que o bíceps surgisse. Quanto mais você bate, mais definido e torneado ele vai se tornando. O tamanho dele aí vai depender de outros fatores, inclusive da alimentação, das droguinhas, enfim, depende de um monte de coisa. Então isso é importante que você entenda. Segundo, se o primeiro ponto é a saúde física, o segundo ponto é a saúde mental. Olha só, você precisa estudar sobre relacionamentos. Não adianta você querer ter coisas que são muito difíceis sem um conhecimento adequado para obtê-las, para sustentá-las, para construir uma manutenção saudável. As pessoas querem viver coisas incríveis, mas elas não sabem o básico. É como tentar conversar inglês lá na Europa sem saber inglês. O que você vai entender? Bolufas. Você não vai entender nada. É capaz o cara dar good morning e você responder bom dia. De tão não adaptado à língua que você tá. O amor também tem essa linguagem. Então quando você se nega a estudar sobre relacionamentos, você se nega a entender a linguagem do amor. Por que alguém deveria te dar moral e te dar bola para construir um casamento sensacional se você não sabe o mínimo sobre relacionamentos? E são essas coisas que às vezes as pessoas não se ligam. Ah não, tá tudo bem, vai fluir naturalmente. Vai sim. Você vem de uma família toda fodida, você vem de pais que se separaram ou que brigavam muito. Você vem de uma base de 3, 4 relacionamentos que você teve que te deixar totalmente traumatizado. Né, pelas referências negativas que criaram na sua cabeça. Como é que vai dar certo, cara? No longo prazo, o que vai acontecer? Uma pessoa legal vai chegar na sua vida e você vai jogar ela fora. Porque a sensação vai ser, tá bom demais para ser verdade. Aí você vai começar a fazer uma cagada atrás da outra porque você tá inseguro. Então, cuidar da nossa cabeça significa estudar sobre relacionamentos, buscar entender a gente melhor, fazer terapia, fazer curso de desenvolvimento pessoal. Você devia fazer o DG Ser. Eu acho que você devia fazer o DX Ser. O DX Ser é fantástico. Vai resolver a tua vida. Vai por mim. Tô te dizendo, vai resolver a tua vida. Mas enfim, vem cá.
A gente já falou sobre a importância da constância de estudos, sobre a importância de você ter um bom corpo. Terceiro, você precisa cuidar do quê? Do teu espírito. Corpo, mente e espírito, entendeu? O que é cuidar do espírito? Pessoal, sendo bem sincero, é muito difícil construir uma relação sólida sem Deus. Quando você casa, você não casa com uma pessoa só, você casa com um compromisso com Deus, entendeu? Quando você se relaciona com alguém, você não está se relacionando com outra pessoa tão somente, você está buscando a construção de uma família que, na verdade, fortifica e fortalece o nome de algo que precisa ser eterno, que é a palavra do Senhor, entende? Você vai perpetuando, geração a geração, essa ideia de construir o quê? Um legado funcional, um legado sólido, algo bom. Quando você perpetua a sua vida, né, olhando para cima, fica mais fácil você honrar e respeitar. Eu não estou dizendo que se você é um ateu e você não acredita em nada, suas relações estão todas fadadas ao fracasso. Seria até um pouco idiota falar isso. Mas eu estou te dizendo que, estatisticamente, quando você tem Deus no seu relacionamento, a tendência é que as coisas fluam melhor. As coisas, elas tendem a ir melhor. Porque quando você se estressa com o outro, você lembra do pai. Quando você fica puto com uma coisa, você lembra sobre, né, do que você aprendeu na Bíblia. Entende? Pô, e sem contar que é uma merda crescer numa família de pais separados. Vai por mim, eu vim de uma família de pais separados. E minha mãe sempre tentou fazer o melhor por mim. Meu pai também tinha os erros dele, ele também tentou, né, do jeito dele lá, fazer o que dava. Mas é uma merda, porque você se sente desorientado na vida. Então, se quer construir uma família, olha pra Deus em primeiro lugar. Volta pra igreja, vai fazer tua parte. Ai, André, mas eu não acredito nessas coisas. Foda-se que você acredita, eu tô te dizendo que é. Eu tô dizendo que você quer mesmo viver um bom relacionamento, você deveria voltar para a igreja. Você quer viver uma boa vida, você deveria honrar mesmo as coisas que você escuta lá. Vai ler a Bíblia, vai estudar versículos, vai ler os evangelhos, vai fazer isso. Eu tô te dizendo que isso dá resultado. Às vezes a gente precisa abrir mão da nossa opinião e olhar para as coisas como elas são. Do que vale a nossa opinião se ela só leva a gente para uma vida disfuncional, desregrada, toda cagada, onde a gente cada vez está mais longe dos nossos objetivos. Entendeu? Aprender a cagar para nossa própria opinião é uma coisa incrível para que a nossa vida amorosa ande, né? Para que as coisas deem certo. Então isso precisa ficar claro para você também. Faz sentido? E o último ponto, do que você precisa cuidar? Você precisa cuidar do teu bolso. Você precisa cuidar da tua saúde financeira. Então imagina que agora, olha só que incrível, você tá indo pra academia todo dia e tá fazendo, sei lá, uma luta, uma corrida, alguma coisa. Então você tem 2 treinos. Eu sei que você consegue se organizar para isso. Você tá solteiro, você tá solteiro agora. Você tem tempo para isso. Porque o tempo que você antes gastava com o seu relacionamento, que era todo cagado, agora você pode gastar com você, com as suas rotinas. É só organizar certinho. Segundo, agora você está estudando todo dia, meia horinha ali, você está dirigindo, está ouvindo um podcast, está ouvindo um curso, está comprando um processo ali, uma vez por semana está fazendo terapia, que incrível, já está alinhando melhor. Aí, junto com tudo isso, imagina só, você cuida da tua vida espiritual. Você vai para a igreja, sei lá, uma vez por semana, você uma vez por dia faz uma oração de 10 minutinhos, ouve uma homilia diária, olha que incrível. Já está estruturando, ouve um pastor, enfim, o que você quiser. Olha que incrível. Agora eu já tenho uma saúde física sendo construída, minha saúde mental sendo construída e minha vida espiritual sendo construída. Aí eu decido olhar para o meu bolso. O que é olhar para o meu bolso? Me explica uma coisa. Por que você vai ser pobre se você pode ser rico? Eu não estou dizendo, eu quero que isso fique muito claro. Estou dizendo que você tem que ser milionário. Mas eu estou dizendo que a vida pode ser melhor financeiramente. E que quando você toma a decisão de aperfeiçoar algumas capacidades e habilidades do seu trabalho, ou mesmo começar a estudar sobre dinheiro, sobre bolsa de valores se você quiser, sobre investimentos, cara, vale a pena. Eu mesmo esses dias terminei de ler um livro, Crédito Vale Mais Que Dinheiro, um livro inclusive de um autor nacional, achei ótimo. Eu me fugi, me perdoe, me fugiu aqui o nome do autor, mas procura, você tá, sei lá, quero entender por que o crédito vale mais que dinheiro. Eu li esse livro. Entendeu? Eu percebo que eu tenho uma mentalidade meio escassa, assim, parece que, né, o dinheiro não foi feito para ficar na minha mão. Vai ler Os Segredos da Mente Milionária, começa com os livros mais tranquilos. São bons livros, eles fazem a gente refletir sobre as coisas, sabe? Ou depois, vai para os livros mais robuscados, né, que falam sobre investimentos, Charles Munger, enfim, vai ver o que você quiser. Mas busca isso. Olha só como todo o tempo que você passaria chorando, agora você vai passar fazendo algo que te leva pra frente. Chorar não resolve a vida, eu não tô dizendo que você não pode, tá? Às vezes dá vontade de chorar, você vai ter que chorar mesmo e eu te entendo que é difícil.
Mas não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida definitivamente são as suas rotinas. Estão combinados? Agora pega esse vídeo e encaminha para alguém que tá sofrendo naquela sofrência gigante pelo ex, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a vida da pessoa. Lembra disso? Tamo junto. Te vejo em breve.